Olá, você que nos acompanha aqui no Olhar Ampliado. Eu desenvolvo um programa, desenvolvo ações com expansão de consciência justamente para trazer novas perspectivas. Desde o ano passado eu tenho realizado diversas ações em meio à tentativa de eu obter uma expansão de consciência e assim eu poder promover para outras pessoas também aquilo que eu tenho recebido da vida. E com muita alegria e muita satisfação, hoje eu vou conversar aqui no Parque Municipal de Itajubá com o Hudson Denis, um amigo querido, ele que é advogado e está no meio deste olhar para que ele possa ser também uma transição talvez de carreira relacionado à prática de ser advogado, a ser um operador do direito e também agora buscando ser um instrutor de meditação. Mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? É com esse objetivo que estou aqui hoje para que a gente possa conversar com ele, se conectar também à sua missão de vida, ao seu propósito. E eu quero agradecer a todas as pessoas que nos oportunizam a gente poder desenvolver cada vez mais trabalhos como este, para que mais pessoas possam chegar a essa maneira de ver a vida e ver as suas relações. E assim, eu quero convidar você que está me assistindo a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, para que mais pessoas de fato possam se achegar a tudo isso que nós vamos falar aqui. Porque, afinal das contas, você acha que é possível trocar o certo pelo duvidoso? Você imagina na sua vida profissional que de alguma maneira, mesmo fazendo o que você ama, se sente angustiado, frustrado, desanimado? Há alternativas para isso? Então te convido a participar comigo dessa prosa hoje junto com o Hudson Denis, meu querido Hudson, para que a gente possa de fato amainar, trazer reflexões nesse sentido para todos nós. E aí, seja bem-vindo, Hudson, a essa nossa conversa aqui, a esse nosso bate-papo, que tem como objetivo justamente isso, falar um pouco da sua vida, um pouco da sua história, e as pessoas que nos acompanham entender um pouco o que é ser uma pessoa desejosa de buscar novos caminhos, empreender em áreas diferentes na vida e na vida profissional também. Então, seja bem-vindo a esse meu espaço aqui. Obrigado, Celiandro. Como a gente conversou ontem, né, é verdadeiramente um prazer estar nesse encontro aqui com você, que é um momento que a gente para buscar essa troca em busca de consciência, de viver na consciência. O que seria viver na consciência? É sair desse piloto automático da rotina que a gente vem, acorda, trabalho, aí chega em casa, os afazeres de casa, as preocupações e aqueles nossos sonhos, aquelas nossas vontades, aqueles nossos anseios, cada vez mais eles vão ficando e vão passando. E quando a gente vê, a gente tem 30, 40, 50 anos e, como você disse, levando uma vida angustiada, repleta de ansiedade e de sensações que não nos trazem um conforto, um sabor pela vida. E é por isso que hoje a gente vê cada vez mais números de depressão, ansiedade aumentando e se tornando uma coisa quase que comum. Em Itajubá, o que a gente mais vê é abrir farmácia bem-sucedida. E o legal é o seguinte, para as pessoas que estão chegando aqui, quem é o Hudson Denis? Quem é o Hudson Denis? Hudson Denis nasceu, né, no interior da Bahia, em Paulo Afonso, e ele é filho de 2 pais e de 2 mães, porque minha mãe biológica ela não pôde me criar. Dentro das circunstâncias dela ali, ela teve dificuldades de estar criando seus filhos, muitas vezes porque ela era uma mulher vigorosa e na época dela todo esse vigor pela vida muitas vezes era mal compreendido e acabou criando uma tensão familiar ali que não a compreendia e tinha meio que um ambiente de revolta. E nisso ela teve dificuldade de criar os filhos dela. Só que aí a minha tia me adotou. E aí eu fui criado por a minha tia, que é minha mãe adotiva, e pelo meu pai adotivo. E só recentemente que eu vim conhecer o meu pai biológico. Há pouco tempo, depois da conexão com as constelações familiares, inclusive. Legal. Ela me trouxe a sensibilidade de olhar para minhas raízes, né? A constelação ela me trouxe isso, essa sensibilidade de buscar as minhas raízes, e nisso eu passei a me compreender mais
Então, só voltando, aquele jovem lá que nasceu em Paulo Afonso, aquela criança, né, que foi adotado. E eu fui adotado por um pai que ele era militar. E os militares, eles a cada 4, 5 anos, eles transferem de cidade. Então, eu nasci em Paulo Afonso, depois fui para Paraíba, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul. Depois vim para Minas Gerais, voltei para Bahia. Então passei por diversas cidades e nessas diversas cidades, diversas escolas. Inclusive acabei entrando na faculdade, né? E na faculdade a gente também fez diversas transferências. Então eu me constituí com muita diversificação. Legal. E a faculdade que você fez? Eu comecei aqui em Itajubá. Isso nessas transferências, né, do meu pai, a gente veio aqui para Itajubá e foi onde eu comecei o curso de Direito. E como eu havia te falado, quando eu comecei o curso de Direito, eu comecei não com a visão profissional, mas eu estava completamente perdido, eu não sabia nem que eu tinha que trabalhar. Eu não sabia, na verdade, nem que eu tinha que fazer dinheiro. Eu entrei na faculdade só para corresponder a uma expectativa que estava na minha mente, no meu ponto de vista, a expectativa familiar ali era que eu entrasse na faculdade. E aí, para corresponder a essa expectativa e ter paz, digamos assim, eu entrei... Paz familiar, né? Paz familiar. Diga-se de passagem. E aí eu fui e me conduzi para a faculdade. E para mim estava tudo ok, só que não estava vindo aquela paz. E aí eu fui começando a compreender. Então o Hudson, que entrou na faculdade, era um jovem que no ensino médio ele não sabia nem que ele tinha que fazer o Enem. Ele não sabia nem porque ele estava indo para a escola. Tanto que quando fazia aqueles simulados lá e saía a lista, né, do ranking dos alunos que ficaram, eu nem aparecia na lista. Eu nem aparecia na lista. Então era um Hudson que era dito sem conhecimento, até outras palavras mais baixas, burro, desinteressado, vagabundo, digamos assim. Era um Hudson assim, que nomeavam assim, que entrou na faculdade. E entrou ainda perdido. Só que na faculdade o Hudson, ele, na verdade, ele nunca acreditou naqueles rótulos que atribuíam a ele. Ele nunca acreditou. E ele percebeu algumas dinâmicas nisso. Ele percebeu, por exemplo, que eu tinha um irmão em casa que era o gênio da família. Legal. Ele era o gênio, ele sabia de tudo. E com o peso de todo gênio, né? Que também é uma pressão social, dar conta de manter esse status quo de ser gênio, de ser inteligente, de ter que, em todo momento, dar respostas, sim, entendeu? Saber de tudo, né? É o dicionário, né? Uma super mega pressão também. Sim, né? Exatamente. Aí eu tinha esse irmão, que até hoje vive essa pressão, na verdade. Então. Eu tenho esse irmão, e aí eu observei, né? Nossa, o que tem de diferente na gente? A diferença que eu observei foi que ele ficava trancado no quarto, de frente para o computador, estudando, fazendo as coisas dele. Eu estava na rua jogando bola. E eu era muito bom jogando bola. Muito bom. Se ele fosse jogar comigo, ele não tinha chance. Então, no que eu percebi? Como assim a genialidade? Onde que está essa genialidade? Será que eu não tenho? Verdade. E nisso, na verdade, eu descobri que a inteligência, ela é humana. Você sendo humano, você não tendo nenhuma lesão na tua estrutura cerebral, você é dotado da inteligência. Só que a inteligência, ela prolifera com base nos seus interesses. E meu interesse era futebol, tanto que eu era bom em futebol. Meu irmão era super bom em programação, em criar coisas assim, porque era o interesse dele. Era onde ele se direcionava. E assim ele correspondia ao que ele se direcionava e eu ao que eu me direcionava. Percebendo isso, eu me desafiei na faculdade. Eu falei, nossa, agora eu vou começar a estudar. E aí eu comecei a ler. E começando a ler, eu percebi que os resultados que eu tinha na faculdade, estão melhorando, calma aí, eu estou me tornando inteligente? Não, só mudei a área de interesse, tempo, atuação. E aí,
continuando estudando e me desafiando, né? Porque eu ainda lidava com aqueles julgamentos, digamos assim, aquelas etiquetas de uma pessoa desinteressada, que não sabe de nada, não sei o que lá. Então, lidando com isso, eu ainda estava trabalhando em mim. Nossa, será que realmente eu não sei? E isso sempre trouxe inseguranças e medos, inclusive até para poder estar aqui conversando, a gente faz um trabalho de autoconfiança, de coragem, de se conhecer, se respeitar. Então, buscando essa linha e essa força, que aí eu me valido, no caso. E nessa minha validação, eu falei, beleza, o sistema funciona de uma determinada forma. Inteligente é aquele que estuda e responde conforme eles querem. É essa inteligência do sistema que está instalado hoje. É você estudar o que eles dão e responder o que eles querem. Isso é inteligência para eles. Então, beleza, vamos ver se eu tenho essa inteligência. E aí eu fui lá, estudei. E aí tem um grande desafio, né, Hudson? Porque quando a gente entra, né, nesse rol, nessa espiral de ter que provar também, de fazer essa busca, ainda assim a gente está ainda nos galhos, né? Buscando nas folhas aquilo que só se encontra nas raízes das árvores, né? da nossa vida, da nossa essência. E nesta busca que você fez, nessa busca que todos nós, em algum momento da vida, a gente faz, né? Que eu acho muito legal isso, de se conhecer, de saber quem nós somos de fato, há uma aventura, é uma jornada, né? É uma caminhada e não é simplesmente uma receita de bolo, né? Talvez algumas pessoas que possam estar nos assistindo agora, imaginar, eu tenho essa mesma dor, eu tenho essa mesma dificuldade que você está falando e fico neste lugar de sofrimento. Fico neste lugar que me incomoda, porque ninguém quer estar no lugar de sofrimento, mas muitas vezes a gente pode até permanecer, porque é mais fácil, quem sabe, sofrer com aquilo que é familiar do que se aventurar em novos caminhos. Mas diga aí, na sequência que você estava nos falando, dessa nossa prosa aí, de querer provar dentro da faculdade, que da onde que também, eu também tenho essa inteligência, eu também posso, né? E como que você se desenvolveu dentro desse patamar, dentro dessa estrutura? E aí, como que ocorreu isso? Eu fui percebendo que, na verdade, sempre teve uma voz imensa em mim que acreditava muito em mim. Eu acredito que essa voz, ela vinha muito do amor da minha mãe adotiva, que ela sempre depositou extrema confiança em mim. E, na verdade, eu sempre percebia de outras pessoas também ao redor, que eles tinham uma confiança em um potencial subjetivo que eu tinha, apesar de não corresponder a um QI ali na escola no ensino médio, que sempre reprovava, sempre ia para recuperação. Nunca cheguei a repetir um ano, porque a pressão era tão grande, se repetisse, para mim era como se fosse, nossa, eu não posso repetir porque eu vou morrer. É questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência, então acontecia algum milagre ali e eu passava. Legal. Então essa energia que eu sentia de acreditar em mim era o que fazia com que eu permanecesse com a mentalidade de que não, vai dar certo, busca compreensão, busca conhecimento, que você vai conseguir lidar com isso. E aí, eu estudando e tendo alguns resultados, eu comecei a ter alguns feedbacks, digamos assim, das pessoas na faculdade, muitas vezes até me verem como inteligente, digamos. Porque na faculdade, se você tira nota ali, você é inteligente. E no conceito deles lá. E aí você aprendeu a lógica, né? E aí aprendi a lógica. E a lógica é quase que, se eu decorar, se eu fazer um download de um livro aqui dentro, na hora que eu puder fazer uma prova que eu não tenho acesso ao livro e eu acertar a maioria das respostas, eu subo de patamar evolutivo, digamos assim, na cultura local de que eu sou inteligente. Sim. Mas será que de fato isso é inteligência? Exatamente. E aí isso, digamos assim, é uma capacidade de memorização e de corresponder às expectativas de quem está aplicando a prova. E, por exemplo, quando eu percebi isso, beleza, é isso, o processo é esse. Sentou aqui, estudou, respondeu. Nesse processo lógico, hoje, digamos assim, você se torna juiz, você se torna promotor. Você sentando ali e estudando, memorizando todo aquele conteúdo,
vai precisar de tempo, porque é muito conteúdo. Você fazendo a prova, você se torna uma autoridade, digamos assim. Hoje o processo é assim, essa é a lógica. O ponto que eu queria chegar era o seguinte. E aí quando coroou, né? O Hudson, ele é inteligente, ele tem essa capacidade. Foi, na verdade, quando eu passei na OAB, que é uma prova que as pessoas temem bastante, né? Elas julgam ser de extrema dificuldade. Talvez a maior dificuldade de passar na OAB, ela seja uma dificuldade de inteligência emocional, de você manter a tranquilidade e de manter o seu equilíbrio emocional na rotina de estudo que precisa. A inteligência, digamos assim, está aí, em você manter o seu equilíbrio, se organizar e estudar, fazer o que precisa ser feito, né? Então, quando eu passei na OAB, aí que foi para mim. Então, nossa, agora realmente... Coroou. Eu sou realmente inteligente. Veio a auréola da inteligência. É inquestionável. Embora, para quem passou, para quem estudou, sabe que não tem nada de magnífico nisso, né? É apenas o processo de você ter estudado e ter realizado a prova. Na prova você não ficou nervoso, não veio branco, né? Que vem bastante. Famoso branco. Sim, quando a gente coloca muito medo e muita ansiedade e devido à importância que a gente dá a esse ato, a gente acaba alimentando essa ansiedade, esse medo, e chega lá e muitas vezes acontece milhões de coisas com diversas pessoas. Então, digamos assim, a inteligência emocional, acho que ela chega a ser até mais importante na realização desses exames do que a inteligência QI, né? Que é a inteligência de raciocínio lógico. Mas isso acontece muitas vezes também, Hudson, com pessoas que, por exemplo, vão tirar uma carteira de motorista. A pessoa está dirigindo, ela sabe dirigir, mas naquele momento ela fica nervosa, ela tem um medo, a insegurança toma conta dela e ela erra algo que ela treinou várias vezes. E isso também interfere. Aquelas pessoas que estudam, que leem bastante, que integram o conhecimento, digamos, dentro de si, as informações, e vão precisar processar elas, vão precisar entregar elas numa prova. E outra coisa, é um grande desafio, meio que injusto também, a gente medir a capacidade de alguém simplesmente por uma prova. Você não concorda com isso? Com certeza, porque, por exemplo, nesse caso aí da autoescola, o que é que acontece? Muitas vezes aquela pessoa, ela está com medo de bater o carro, ou com medo de atropelar alguém. E a autoescola, ela te prepara tecnicamente, só que não vem com a parte emocional. E desconsiderar a parte emocional é nos desconsiderar como um todo. E a educação hoje, infelizmente, ela é uma educação que ela vai pelo caminho só de nos instruir racionalmente. A gente aprende história, a gente aprende geografia, mas a gente não aprende a viver aquela experiência histórica. A gente, por exemplo, no direito, o que é que acontece bastante? A gente aprende a decorar o código de ética, mas não aprende a ser ético. Então, sobretudo, eu não entendo por que a faculdade está mais preocupada em fazer com que a gente decore as normas do que a gente viva as normas. Porque em volta de tudo isso tem um mercado, né, de consumo e de venda dessas questões. Mas assim, nesta busca que o Hudson fez, dele poder realmente entender que ele também tinha suas capacidades, suas habilidades e conseguiu passar na OAB. Hoje o Hudson é advogado, tem algumas pessoas com aquela DR de falar o Dr. Hudson, aquelas questões tudo bacana, linda, mas o Hudson, mesmo assim, ele estava preenchido na sua vida? Ele estava feliz? Então, aí o Hudson, nesse processo todo, né, ele começa ali, entrou na faculdade para corresponder a uma expectativa. Só que o Hudson sempre amou jogar futebol, a vida dele era jogar futebol. O Hudson hoje se pergunta, se minha vida era jogar futebol, se aquilo era o que me dava entusiasmo, por que eu não fui fazer educação física? Por que eu fui fazer direito? Bem, acabei entrando no direito para corresponder mesmo
uma expectativa familiar, uma expectativa social. Inclusive, quando eu fui escolher, né, porque eu tinha sido aprovado em Direito e em Psicologia. Oh, legal. E aí, até Psicologia faria mais sentido, mas olha, eu fui na minha vizinha me deu o conselho, não faz Psicologia, porque eu conheço diversos psicólogos e não dá dinheiro. Já vi isso. Faz Direito. Mas eu nem entendo por que eu segui esse conselho, sabe? Eu nem entendo, porque nem visão no dinheiro eu tinha na época. Só que de alguma forma eu segui esse conselho. Eu acho que deve ter ficado assustado, ou até corresponder à expectativa mesmo da minha vizinha, não sei. Eu entrei no Direito. E quando eu entrei no Direito, eu não tinha maturidade para compreender os meus processos de escolha, nem as implicações das coisas que eu fizesse. Eu não tinha a compreensão real da lei da casualidade. As coisas que você faz geram uma consequência, isso aqui é uma construção para o teu futuro. Ou seja, a gente não tem uma educação que nos dá consciência de um projeto de vida, de um planejamento, de um passo a passo. Eu ia para a escola porque eu era obrigado, e não porque aquilo era bom para mim. E não porque aquilo seria essencial para a minha construção, para que eu construísse uma realidade e contribuísse socialmente. Não, eu era obrigado, eu sabia que eu tinha que ir para a escola, porque se eu não fosse, era confusão. E o interessante de você falar de tudo isso, que muitas vezes nós passamos por esses vazios em que a vida nos coloca de alguma maneira. E talvez aprender algo com isso. Mas em que momento o Hudson ele pôde se perceber realmente um pouco mais conflitivo com isso, um pouco mais confuso? E o que ele fez diante de tudo isso? O que aconteceu? Eu tinha muitos conflitos com meu pai. Eu não me entendia muito com meu pai adotivo, porque a gente tinha formas de pensar diferentes. Hoje eu observo dessa forma, né? Antes não, antes eu era completamente emocional, e quando a gente é criança e não tem compreensão dos nossos processos mentais, a gente acha que não é amado, acha que não quer o nosso bem, que quer nos prejudicar, e a gente fica nessa esfera da criança ferida, né? Só que teve um momento em que eu li um livro do Augusto Cury, né? Acho que o livro é O Vendedor de Sonhos. E nesse livro, o Augusto Cury, ele coloca a teoria da inteligência multifocal que ele desenvolveu, né? De uma forma aplicada a uma literatura. Então eu compreendi muito os nossos processos mentais. E nessa de entender meus processos psicológicos, eu comecei a ver a vida de uma outra forma. Eu comecei a ver meu pai também como uma criança que cresceu, que teve as suas dores, que teve a sua história e tem a sua perspectiva, o seu ponto de vista, o seu grau de desenvolvimento. E nisso, eu compreendendo a humanidade do meu pai, eu passo a não julgá-lo. Embora com essa perspectiva eu ainda seja reativo aos comportamentos dele, mas quando eu vou para o meu quarto na minha solidão, eu não vou ficar buscando pensamentos que o julgue, mas sim pensamentos que o compreenda, porque eu quero amar o meu pai. E isso é tão interessante porque a compreensão nos liberta e o julgamento nos encarcera. Sim. Então, se nós queremos realmente poder exercer, ter a consciência de todo o nosso potencial humano, é preciso exercitar mais a compreensão, né? E nesse trabalho que você fez de entender, de compreender, de integrar, de incluir o seu pai na sua vida, né? No seu amor pleno e percebendo que todos nós somos amados da forma que fomos, mas nós fomos amados porque há diversas maneiras dos pais manifestarem amor pela gente, mas às vezes a gente tem aquela expectativa que tem que ser do meu jeito, e quando isso não vem? Expectativa do... É incrível como a gente tem a expectativa de que nossos pais sejam perfeitos. É verdade. A gente quer que eles sejam perfeitos. Heróis. E eu não sei porque, eu acho que a nossa geração, não sei, a minha geração, eu sinto que é como se as coisas que os nossos pais nos dessem não fosse mais que a obrigação deles. Interessante isso. Hoje eu percebo que, nossa, que absurdo. Hoje eu percebo, putz, eles não me devem nada. Nem mais nada, eles já me deram a vida, já
deram a manutenção da minha existência e às vezes a gente ainda fica numa cobrança de querer, e quando você fica preso nessa cobrança de querer alguma coisa, você fica preso. Você não segue a sua vida. Aquele que se lamenta, ele atrofia a sua prosperidade em todos os âmbitos da sua vida. É importante a gente destacar que a reclamação, o reclamar, é clamar de novo algo que já foi talvez concedido. E aí a gente fica nessa esfera da criança ferida que você falou, e a gente permanece patinando na vida e depois não sabe o porquê. Sim. E aí, pós esse conhecimento com Augusto Cury, né, também na faculdade eu tive contato com um professor de filosofia, em que ele me fez desenvolver essa capacidade de observar, de questionar, de exercer o amor à sabedoria, né? De buscar conhecimento. Ele me fez desenvolver uma curiosidade por Freud também. E aí eu fui estudando coisas na área de psicologia cada vez mais. E beleza, também tive outros professores de antropologia, de sociologia, isso na Universidade Estadual da Bahia, que eu estudei lá, na UNEB. Os professores lá estavam extremamente engajados em construir a melhor formação de direito, e à época realmente eles conseguiram, fizeram um trabalho excelente. Por quê? Porque eles tinham uma relação de proximidade muito boa com os alunos, então a troca ali era incrível. Todo mundo que viveu a UNEB, Campus 20 de Brumado, teve uma experiência muito boa na formação jurídica, por essa troca ser tão próxima. E o legal aqui nessa nossa prosa é conhecer um pouco mais dos desafios que você passa, que você superou ao longo da sua vida, né? E que tem superado também. E que hoje tem buscado novas formas de trabalhar, de ser como pessoa. E como que é isso para você? Então, só para concluir esse outro ponto, passei pela UNEB, né? Por essa experiência, e aí eu vim aqui para Itajubá de novo, porque legal. Eu comecei o curso em Itajubá, depois eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cursei lá na Anhanguera também, e aí depois eu fui para Brumado, Bahia, aí eu tive essa experiência na UNEB, e aí eu voltei para Itajubá, onde eu comecei o curso e onde eu terminei o curso. Interessante. E nisso, quando eu saí da UNEB para Itajubá, eu pensei, cara, eu numa certa arrogância, eu pensei, nossa, não tem mais nada a aprender. O que é que eu vou aprender na faculdade? E aí foi que eu fiz um estágio no Ministério Público com o Dr. Elkio Errada, você conheceu com certeza. Sim. Então, nesse estágio no Ministério Público, eu tive uma experiência com o que chamamos hoje de direito sistêmico, e com a abordagem da constelação familiar para a busca de solução de conflitos. E essa abordagem, a base de conhecimento dessa abordagem, novamente me vem com muito aprendizado, agora em um outro nível. Porque todas essas experiências que eu tive ainda foi muito no nível racional. Só que agora, quando eu venho aqui para Itajubá, tenho essa experiência com as constelações, ela traz para um nível emocional. Legal. Eu sei racionalmente, mas emocionalmente eu não vivia. E as constelações, o sistêmico, justiça restaurativa, são ferramentas que nos fazem, que nos completam, que elas precisam ser vividas, são fenomenológicas, né? Elas precisam ser experimentadas para que você compreenda a dimensão desse conhecimento, né? Não é mais um adquirir informação e transmitir informação, é um adquirir informação, viver a experiência e transmitir essa experiência. E aí com a experiência a gente realmente vive aquilo e tudo começa a fazer sentido. E aí é nesse ponto em que eu me encontro, é nesse ponto em que eu vou descobrindo o que faz sentido para o Hudson. Isso é muito interessante, que eu tive essa oportunidade também de estar no Ministério Público lá com o Dr. Elkio e observar esse trabalho, desse projeto Empoderar, onde minha esposa também, a Ariane, participou de quase todos os encontros que o Dr. Elkio fez ali. Eu peguei o finalzinho desse projeto, né? E para mim foi muito rico, foi transformador, porque eu passava por diversos conflitos no ambiente meu de trabalho, e eu fui no Ministério Público para resolver uma outra questão. E de bônus,
né, além de resolver o meu problema profissional, que ali me encontrava por estar no MP, no Ministério Público, e buscar aquele ente do Estado, eu também, de bônus, eu ganhei uma resolução pessoal, da qual transformou a minha maneira de ver as minhas relações pessoais e profissionais. E cá estamos nós hoje falando dessa possibilidade deste mundo, né? Sim. Então isso para mim foi muito rico. Sim. Exatamente, é justamente o que essa experiência ela nos traz. Ela traz transformação. Por que transformação? Porque agora o nome do canal é Consciência Ampliada. Olhar ampliado. Olhar ampliado. Porque agora a gente tem um olhar ampliado. Agora a gente enxerga mais coisas. Por quê? Porque a gente experimentou. Porque a gente viveu. Não porque a gente entrou numa sala de aula, teve um conhecimento, decorou e respondeu, mas não viveu. Aprende ética, mas você não é ético, não tem nenhum comprometimento real com a ética. Então, nisso eu me encontrei assim, venho me encontrando, né? Porque a gente vai se desfazendo, né? Se desfazendo não, agradecendo, aceitando, soltando essas camadas que não é sua, foram postas em você quando você era criança. E que é a expectativa social, né? Toda expectativa que a gente vive sobre expectativa, e a gente vai se entendendo, tomando consciência do que o que faz sentido para mim, o que me faz bem, o que não me faz bem, quais são as escolhas que eu faço por mim, porque antigamente eu escolhi o direito para corresponder à expectativa, mas foi uma escolha que eu fiz por mim? Não foi. Mas tá tudo bem, eu aprendo com essa experiência. E dizer tá tudo bem, de dizer eu aceito, não significa eu concordo. O concordar é você seguir o mesmo caminho, a mesma linha. O aceitar é você entender que aquela experiência aconteceu. Você não muda o passado, você não muda o que aconteceu. Você aceita para você seguir em frente, fazer diferente o que você julgar ser necessário fazer diferente. E quando você não aceita, você está ali no julgamento, né? Você está ali se remoendo, e é aí onde entra a fonte de todo o sofrimento e angústia. Legal. E aí é onde eu compreendo que eu posso ser uma contribuição. Muito e aí bom. vem a meditação. Muito legal, né? E com essa possibilidade de você se encontrar e de você levar algo também para as pessoas, algo que é tão importante para você, que você se achegou a isso e que você quer levar para as outras pessoas também, que no caso é a meditação. Onde que a meditação entra na sua vida e como que ela tem colaborado com você? Onde a meditação ela entra na minha vida? Durante a minha formação, em meio a esses conflitos, o que eu mais estudei durante a minha formação em Direito era livros de autoconhecimento mesmo. Livros de psicologia, li muito Augusto Cury, então eu li também, acabei lendo livros de biologia, até para se entender também. Legal. E na biologia um pouquinho de física, né? Sentir o cheiro da física quântica, que são conhecimentos de muita complexidade ainda, mas a gente passa levemente por esses conhecimentos, e essa experiência toda com as constelações familiares, e também eu tive um pouco de acesso à neurociência, e a neurociência ela é muito reveladora quanto ao funcionamento do nosso cérebro. E durante toda essa busca eu sempre meditei assim, esporadicamente. Sabe quando você vai na academia e você malha um período, para, depois volta. Então eu sempre tive esse relacionamento com a meditação. Só que nos últimos tempos, eu, através do conhecimento que eu tive na neurociência, que foi lendo alguns livros, vendo palestras inclusive de pesquisadores, de cientistas norte-americanos, que inclusive se tornaram monge, e por perceber os benefícios da meditação, eles juntaram o conhecimento científico junto com a prática deles e desenvolveram diversas pesquisas ao longo de mais de 40 anos. Então, desde a década de 60 e 70,
eles já estavam pesquisando os benefícios da meditação. Legal. Só que à época eles não tinham condições de comprovar os benefícios. Por quê? Porque não tinham instrumentos que pudessem medir o funcionamento do cérebro. Só que nas últimas décadas desenvolveram alguns aparelhos em que hoje a gente consegue mapear o funcionamento do nosso cérebro. E com isso eles conseguiram comprovar os benefícios que a meditação traz. E nesse estudo, nesse aprofundamento, eu vi que fazia muito sentido a meditação como um pontapé inicial. Por quê? Porque o que é meditação? Hoje, se a gente vem e fala com uma pessoa mais antiga e fala, vamos meditar, a pessoa, opa, isso aí é coisa de religião, eu não mexo com isso. Então há um preconceito com a palavra meditação. Só que o que a gente tem que entender é que, assim, meditação, ela não é uma palavra originária no Brasil. Ela tem origem em outra região. Então a meditação, ela vem do sânscrito. O sânscrito é um idioma que é uma língua morta, assim que nem o latim. Então ela não é mais desenvolvida, mas ela é utilizada por alguns termos antigos. Então ela foi muito utilizada na região do Nepal e da Índia. Então é o sânscrito, é um idioma. E a palavra meditação vem dessa língua. E em sânscrito, meditação é bhavana. E se você for traduzir o significado de bhavana, é cultivar, desenvolver. Então, quando a gente fala meditação, a gente está falando de cultivar, desenvolver. E cultivar, desenvolver, você cultiva e desenvolve o que você quer. E eu acho que é muito interessante tudo isso, porque muitas vezes na nossa cultura ocidental a gente imagina que quem medita é o monge em posição de lótus, em aquela posição sagrada e tal. A meditação tem a ver com isso? Ou nós podemos meditar também indo pegar o ônibus, no metrô, no nosso trabalho, na nossa família, no almoço de família? Como que é esse cultivar pode ser colocado também no dia a dia? Então, exatamente isso. As pessoas pensam que você tem que ser monge, vestir aquela roupinha lá branca ou laranja. Não é necessário isso. Primeiro que, assim, monge ela é uma palavra também que vem do grego, que significa único, completo. E monge é aquele que está buscando se compreender, buscando os seus processos mentais, compreender seus processos mentais, compreender como você funciona. Ser monge é você buscar se entender, buscar a sua unidade. Então todos nós, em algum momento, somos monges. Então, muitas vezes esse distanciamento que a gente estabelece com determinadas palavras é por a gente não conhecer as origens dela. A gente não conhecer, não se questionar o que elas significam, o que elas podem trazer. E nisso constrói-se os preconceitos, né? E os preconceitos acabam nos afastando e nos impedindo de ter acesso a um conhecimento que possa nos dignificar, né? Nos trazer, sobretudo, se livrar do sofrimento e celebrar a vida, que é o que a meditação ela propõe. Ela propõe que você cultive um estado de consciência em que você não se identifica com as suas dores, não se identifica no sentido de que você não vai chegar e dizer eu sou a ansiedade, porque as pessoas se identificam, eu sou uma pessoa ansiosa. É verdade. Só que quando você medita, você desenvolve a compreensão de que a ansiedade ela é um estado que passa, que vem e vai. E aí você começa a perceber em qual momento que ela vem, em qual momento que ela vai. Quais são os pensamentos que estão circulando ao meu redor quando ela vem. Porque a ansiedade ela é um problema que geralmente vem de uma preocupação excessiva. Então quando você compreende, nossa, com o que eu estou preocupado? O que eu posso fazer para que esse estado de preocupação ele se modifique? Então, meditar, sobretudo, como você falou, você pode meditar no ônibus, você pode, conversando aqui, a gente pode estar meditando, porque a meditação, para que você possa compreender o que é meditação, tem dois entendimentos. Existe a meditação técnica
é uma ferramenta, um exercício, e a meditação estado, que é um estado de consciência, uma frequência. Através da técnica, a gente nos conduz a um estado de consciência. E o que é esse estado de consciência? É um estado em que a gente consegue observar os nossos processos mentais, observar as nossas energias. Quando que eu estou agindo motivado pela vaidade? Quando que eu estou agindo motivado pelas expectativas? Quando que eu estou agindo motivado pelos meus sonhos, motivado pelo ciúme, motivado pela inveja? Quando que eu estou agindo motivado por essas energias? E aí, quando você está na frequência meditativa, na visão de observador, você percebe todos esses processos e você passa a se administrar melhor. E eu acho muito legal porque eu gosto muito de imaginar o seguinte, a meditação, sabe aquela senhora que fica bordando um tempo assim, e aí depois ela nem vê o tempo passar? Sabe aquela, vamos supor, um mecânico que vai lá consertar o carro e quando vê ele entra naquele mundo ali de colocar as peças e tal, e quando vê, nossa, já deu horário, eu tenho que ir embora. Sabe esse estado que você de planificação, esse estado que você está fazendo um trabalho e você quase que sai de si, né? E se integra junto àquele trabalho, vocês se misturam de alguma maneira. Eu gosto muito de olhar a meditação por esse viés, né? De olhar isso, que a gente possa entender que aquilo que a gente fala não é algo simplesmente abstrato na vida das pessoas. Nós podemos integrar isso dentro da nossa existência no cotidiano. Né? Algo que é nosso estado imaterial, ir para a nossa corporeidade e se expressar na nossa vivência do dia a dia. E aí, a gente também olhar a nossa cultura um pouco, ressignificar isso, trazer um novo significado para a nossa cultura sobre o que é meditação, né? Sim. E isso que você falou aí, do cara tá lá consertando o carro e ele é como se ele se tornasse o carro e aquele momento é o momento dele, ele nem vê a hora passar, é o que os pesquisadores chamam de estado de fluxo. Quando você alcança um estado de coerência e você vive plenamente aquela experiência e desfruta daquele momento. Então isso também é um estado. O que a meditação ela pode nos contribuir? A ver como que a gente aciona esse estado, a ver o que nos leva a viver uma vida num estado de fluxo, ao que faz sentido para a gente, ao que nos coloca em coerência. Porque, infelizmente, o que a gente mais vê são pessoas levando uma vida de insatisfação, em trabalhos que não fazem o menor sentido. De estar no automático. E presos, a gente acaba que presos pela rotina mesmo, né? Porque se a gente dorme 8 horas, trabalha 8 horas, depois, né, sobra mais 8. O que é que você faz com essas 8? Aí tem banho, alimentação, se tem filho, cuidar dos filhos. Sobra 4 para você pensar, para você fazer o que você quer fazer. E aí, como é que você faz? E aí entra as questões da nossa prioridade. Se a gente não tiver foco, não tiver uma perspectiva de que o que nós queremos ser ou nos tornar, o que nós buscamos, é preciso se encontrar de alguma maneira, fazendo o que a gente faz no nosso dia a dia. A gente não precisa simplesmente sair daqui e viver lá no alto da montanha, mas eu convido a todos aqueles que têm a oportunidade de ir um pouco, um final de semana, um dia, se conectar com aquela alto daquela montanha, daquela natureza, olhar a vida sob uma outra perspectiva e quando descer deste monte, ele possa aqui no seu dia a dia também implementar essas ferramentas de desenvolvimento humano. Por quê? Muitas vezes no ambiente corporativo, de trabalho, eu vou entrar para uma reunião pesada com aquele sujeito que você trabalha e que você talvez não se identifica tanto. Você sabe que aquele chefe seu às vezes não gosta tanto de você, você tem os seus colegas, você tem a sua rotina. Por que não fazer 2 minutos de meditação antes? Por que não você se centrar e entender quem é a sua pessoa de fato e entrar com outro estado? E isso com certeza pode influenciar na reunião, influenciar nas prosas, não é? Com certeza, porque assim, como você descreveu o cenário, você vai entrar numa reunião. E no momento que você, antes de entrar na reunião, você para e percebe, beleza, tem alguém ali que eu não me dou muito bem, nossos pensamentos são conflitantes. Mas qual é o objetivo dessa reunião? É atender os meus interesses ou o interesse da organização? Imagina, por exemplo, você ter um momento de meditação antes das reuniões da Câmara, e aí você reúne os vereadores
e faz uma meditação e os conduzem a lembrar que esse é um momento em que a gente vem conduzir a nossa fala para representar o povo e não os meus interesses. E representar todo o povo e não um nicho, digamos assim, não um grupo em específico. Uma atitude holística, que é uma atitude integrativa, uma atitude sistêmica, uma atitude realmente que contempla, né, o todo. É isso que você fala, e não só fragmentado, só as partes, né? A gente atender só algo isolado. Então, portanto, também, por exemplo, o cirurgião, quando ele vai entrar para uma cirurgia, por que não ele fazer 2 minutos de centramento com ele, entendendo que aquele ato que ele vai fazer é uma celebração maior da vida, de poder proporcionar vida, proporcionar saúde para outras pessoas. Então, eu vejo que em todas as áreas da nossa vida a gente pode aplicar a meditação. Mas como, de aspecto prático, real, eu posso fazer uma meditação no aqui e no agora? A meditação, ela é para que a gente tenha realmente materialidade, eficiência, que realmente funcione, realmente gere efeitos. A gente primeiro tem que compreender que é um treinamento, é cultivar, é desenvolver. Então a gente vai desenvolver essa capacidade. Por exemplo, meditar 5 minutos esporadicamente vai te oferecer um relaxamento, uma calma, sim. Mas o verdadeiro objetivo da meditação é cultivar qualidades nobres nas pessoas. Ou seja, como que a gente faz isso? Sendo um cultivar, sendo um desenvolver, ninguém vai na academia um dia malha e tem um corpo trincado. Ninguém. Não existe isso. Para que você seja uma pessoa que tem um corpo de determinada forma, uma saúde de determinada forma, você tem que viver daquela forma. Então você vai na academia e a cada ciclo de 3 meses você tem um resultado. E aí, se você quiser continuar tendo aquele resultado, você tem que continuar indo para a academia, tem que continuar se alimentando. Se você deixar de ir para a academia, seu resultado vai voltando. Por quê? Você vai se tornando novamente a pessoa que não vai para a academia. Então a meditação, ela é um treinamento, ela é um cultivar. Então, durante as sessões de meditação, a primeira coisa que a gente treina, a primeira coisa que a gente cultiva é a atenção. A atenção, por quê? Porque a gente está plenamente distraído. As pessoas estão distraídas, a gente esquece das coisas muito rápido. A gente se perde, a gente vai executar uma atividade, aí vem para um aplicativo, aí vem para outro. Então, a gente está completamente sem atenção, distraído. Então a primeira coisa que a gente cultiva, a primeira coisa que a gente treina para que os nossos músculos, né, no caso são músculos mentais, porque a atenção, ela tem uma área no cérebro. Então quanto mais você utiliza, quanto mais você treina, mais essa área da atenção ela se fortalece. Então o primeiro passo para que a meditação ela tenha os verdadeiros efeitos, né, que a gente busca, que é serenidade, paz, abnegação. Então, que são qualidades humanas que a gente busca cultivar, desenvolver, a gente começa treinando o mecanismo da atenção. Treinou o mecanismo da atenção, a gente consegue manter o foco em uma atividade, o foco na respiração, a gente vai para o que a gente chama de metaconsciência. O que é metaconsciência? Você observar a sua consciência, observar o observador, observar aquele que está vendo os seus pensamentos. Por quê? Porque a gente tem a tendência de nos tornar os nossos pensamentos. Se eu penso uma coisa, é como se eu fosse aquela coisa. Isso é muito legal, essa descoberta, né? No entanto, Hudson, nós estamos chegando finalmente da nossa prosa aqui. Eu quero te agradecer por a gente estar aqui hoje. Nós não conseguimos contemplar tudo aquilo que eu gostaria, mas eu quero te fazer um convite para que a gente possa, mais vezes, voltar a um espaço como este na natureza, um espaço de integração, e a gente falar um pouquinho mais sobre a meditação. A meditação sobre o viés, por exemplo, da aplicabilidade
nas escolas, nas políticas públicas, na vida do cidadão comum. E como que a gente pode... E fazer um exercício, né? Como que a gente pode fazer um exercício aqui para as pessoas entenderem que meditação está no nosso cotidiano. Portanto, Hudson, eu te agradeço muito, com muito carinho de você ter vindo aqui, se disponibilizar com o seu tempo, o seu conhecimento, para que a gente possa, de fato, levar para as pessoas o que é meditação. E aí eu gostaria que você pudesse deixar uma palavra para as pessoas que nos acompanham aqui, né? O Hudson como instrutor de meditação, aonde que eles te encontram, e para que a gente possa também convidar as pessoas que nos acompanham a estar no nosso segundo momento junto com o Hudson, se assim ele aceitar, para que a gente possa levar um pouco mais dessa informação para as pessoas. E assim, é como eu te falei, é um prazer estar aqui conversando com você. Obrigado. Porque é um momento, inclusive é um momento, digamos, de consciência, em que a gente para cultivar, né, uma conexão que possa trazer abundância, possa trazer prosperidade, possa trazer um conhecimento que de alguma forma contribua, né, para quem está assistindo aí, que você possa ter acesso a esse conhecimento, de alguma forma esse conhecimento ele possa contribuir no teu desenvolvimento. Então é um prazer para mim tá nessa troca natural, tranquila. Legal, muito bom. Sem desapego, né? Desapegado. E se você quiser falar comigo, saber sobre meditação, você pode me encontrar no Instagram também, é Hudson França M, meu Instagram. E eu realizo alguns atendimentos num espaço aqui em Itajubá. Na verdade foi uma amiga minha que ela me cedeu esse espaço, vendo o meu trabalho. Ela, Hudson, se você quiser fazer seus atendimentos aqui, você pode fazer à vontade, deixou livre mesmo. Então eu tenho realizado os atendimentos na Equilibrium, não sei se vocês conhecem. Não. É um espaço ali perto da matriz, perto da rotatória. Ah, legal, legal. Então eu realizo lá. Qualquer coisa, se vocês quiserem só saber mesmo um pouco sobre o que é meditação, pode mandar uma mensagem, pode conversar, porque é uma trajetória que eu venho fazendo, utilizando para mim, e as pessoas ao meu redor, muitas vezes com suas demandas, com suas conversas, eu introduzo o assunto e elas desenvolvem a curiosidade, veem que fazem sentido para ela, e a gente tem essa troca. Então, se você tem alguma curiosidade, gostaria de saber como que isso pode contribuir para a sua ansiedade, porque uma das coisas que mais trazem quando busca a meditação é a ansiedade. Então, qualquer curiosidade, pode mandar uma mensagem no Instagram. Muito bom, viu? E com certeza estou disponível para conversas nesse sentido, que é conversa que traz muito informação. Feliz. Eu fico muito feliz dessa oportunidade do Olhar Ampliado, poder chegar a mais pessoas, conversar com você. Precisamos fazer alguns eventos sobre meditação, né? Você tem um espaço equilíbrio, precisamos levar para as outras pessoas, desmistificar o que é a meditação e também incluir ela na vida prática de cada um. Portanto, te agradeço muito, agradeço você que esteve aqui comigo no Olhar Ampliado, espero que a gente possa no segundo momento falar mais sobre meditação. Se você gostou desse nosso conteúdo, fez sentido para você de alguma maneira, curte, comente, compartilhe. Muito obrigado pelo carinho e a gente se vê até na próxima oportunidade. Forte abraço, fiquem com Deus e o Olhar Ampliado é uma expansão de consciência.